Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Prezados, me chamo Henrique Louveira, sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no Brasil, e venho hoje apresentar para vocês, na Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária de 2025, o Programa de Ação de Corpos para o Ensino e Pesquisa em Anatomia Humana e a sua trajetória de consolidação ao longo dos últimos 18 anos. Para fins de organização, nossa apresentação se dividirá em algumas partes. Começaremos com a introdução, passaremos para os objetivos do programa, seguindo para as metodologias, os materiais e os métodos que utilizamos no nosso programa, seguindo então para os resultados e partindo depois para as conclusões. Antes de começarmos a falar propriamente dito do nosso programa, é importante reforçarmos alguns pontos sobre a história da anatomia. A anatomia existe há muito tempo. Desde a Grécia Antiga, nós já temos registros físicos de que o estudo dos corpos humanos era importante e fundamental para o desenvolvimento da prática médica e do conhecimento médico, ainda que primordial e ainda muito incipiente. Naquela mesma época, no Egito Antigo, nós temos, por exemplo, o registro do papiro de Ebers, que já apontava, por exemplo, a ideia do sistema circulatório e sua relação com a saúde. E ainda da Grécia Antiga, um dos principais estudiosos que a gente tem neste primeiro período sobre anatomia. Galeno foi um grande expoente do estudo da anatomia e naquela época ele já fazia dissecações de corpos de homens, de humanos e também de animais, fazendo os estudos de anatomia comparada. E isso conseguiu embasar muito das suas descobertas e do conhecimento que a anatomia teria pelos próximos 1500 anos. Isso porque ao longo da Idade Média, o estudo da anatomia era mal visto, ele não era praticado nas escolas médicas e também não era permitido dissecar corpos de seres humanos, fazendo com que muito do que a gente sabia sobre anatomia durante a Idade Média fosse ainda aqueles conhecimentos trazidos ainda da época de Galeno. E só lá, quando a gente chega no Renascimento, quando os gênios da arte, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, começam a dissecar corpos para conseguir ter uma perfeição nas suas obras de artes, para conseguir retratar o corpo humano, é que a gente volta aí sim a estudar anatomia. E é nessa mesma época, nesse mesmo contexto, que a gente tem o florescimento das universidades europeias, e a gente tem pessoas como, por exemplo, Andreas Vesalius, que começam a fazer dissecações públicas para os seus alunos, com corpos de humanos, e com isso conseguiam mostrar com maior detalhe a anatomia humana. E no seu trabalho, De Humani Corporis Fabrica, ele consegue retratar pela primeira vez a anatomia humana de forma quase perfeita. Mas a gente tem um grande problema. Nessa época, apenas corpos de pessoas não reclamadas ou então de pessoas condenadas à morte eram utilizados para serem dissecados nessas escolas médicas, em especial nas universidades, que floresciam por toda a Europa. No entanto, a gente tinha mais universidade do que disponibilidade de corpos. Isso fez com que um grande problema ocorresse. Começaram a surgir, em especial no século XVI, roubadores de corpos ou então ressurreicionistas, que eles iam até túmulos de pessoas que eram enterradas e roubavam os corpos para depois serem vendidos para escolas médicas. Diante desse contexto em que a gente começou a ter muitos roubos de corpos de cemitérios para serem vendidos às escolas médicas, e também diante de casos muito famosos, como por exemplo de Burke e Harry, na Escócia, nós começamos a ter uma grande preocupação da população sobre o uso dos corpos para o estudo da anatomia. E aí, assim, na Inglaterra, em 1832, nós temos a aprovação do Anatomy Act, que começou a regular e permitir que pessoas doassem seus corpos em vida para que ele fosse estudado, para as universidades ou qualquer outro fim. No Brasil, em compensação, nós não tivemos nenhuma lei que regulamentasse a forma como os corpos eram utilizados para o ensino e para a pesquisa nas universidades até o ano de 1992. Em 1992, nós temos a aprovação da Lei 8.501, que acabou permitindo e regulamentando o uso de corpos não reclamados e não identificados dos institutos médico-legais para as universidades, como eles deveriam ser destinados e tudo mais. E foi apenas em 2002 que a legislação brasileira, com a Lei 10.406, passou a prever que uma pessoa poderia manifestar interesse de doar o seu corpo ainda em vida para uma instituição de ciência.
Analisando dessa forma, nós percebemos que o Brasil ficou muito atrás e muito demorou para conseguir ter uma lei que regulamentasse a possibilidade de uma pessoa doar o seu corpo para a ciência ainda em vida. E isso fez com que a gente demorasse muito para ter a criação de programas que pensassem nisso de uma forma institucional. Tanto é que aqui a gente criou em 2008 o Programa de Ação de Corpos para o Ensino e Pesquisa em Anatomia Humana, e esse é o segundo Programa de Ação de Corpos criado no Brasil, e o primeiro também criado no estado do Rio Grande do Sul. E de uma maneira geral, nós podemos dizer que o objetivo principal do nosso programa é fornecer peças anatômicas humanas de forma ética às atividades desenvolvidas no ambiente universitário. Atividades essas que não se limitam somente à educação de nova geração de profissionais da saúde, mas também atividades de extensão, como por exemplo o Museu de Anatomia Humana, que todo ano expõe as peças anatômicas e o conhecimento anatômico para mais de 10 mil pessoas da região metropolitana de Porto Alegre, mas também para a realização de pesquisas para que o conhecimento da ciência avance cada vez mais. A construção do nosso programa de ação de corpos se deu principalmente em 3 pilares, cada um deles sendo fundamental para a construção do programa como a gente conhece hoje. O primeiro está relacionado à informação ao público e a toda a sociedade como um todo de como funciona o processo de doação de corpos, desmistificando muitos mitos e até mesmo quebrando tabus sobre o uso de corpos para o ensino e para a pesquisa em anatomia humana. Depois disso, a gente também precisa criar um registro que comprova a vontade do indivíduo em doar o seu corpo. Então, esse é um processo mais legal e jurídico realizado pelo programa. E, por fim, a última base, o último pilar que acaba levando o programa a seu objetivo final é a gente receber o corpo doado na universidade. Explorando agora brevemente cada um dos pilares nos quais o nosso programa se apoia, vamos começar pela nossa divulgação. Esse foi talvez a parte mais difícil de ser implementada e conseguir fazer com resultados positivos dentro do programa. A doação dos corpos para a ciência não é algo comum no nosso meio. Na nossa sociedade ainda consegue enxergar isso com muitos tabus e muitas vezes com olhos enviesados. Por isso, esse é um trabalho fundamental e de extrema importância de conscientização da população e que ela consiga entender que esse é um processo possível e é também o valor que isso tem, de doar o seu corpo ainda em vida para a ciência para que ele possa ser utilizado mesmo depois da morte. E para isso a gente faz diversas coisas. Dentre elas, a gente realiza palestras educativas, a gente distribui folders na nossa população e nos visitantes da universidade para que eles conheçam o programa e o nosso trabalho. A gente confecciona cartazes informativos que são distribuídos em locais de grande circulação. E o mais importante, a gente realiza entrevistas aos meios radiofônicos e jornalísticos. Esses foram os principais pontos em que o museu, e em especial o próprio Programa de Ação de Corpos, conseguiu se apoiar para conseguir ter seu nome e o seu projeto divulgado dentro da população da cidade de Porto Alegre. O segundo pilar do nosso programa é aquele que se apoia sobre a possibilidade da pessoa registrar o seu interesse em doar o seu corpo para a ciência. Ou seja, ela conheceu o nosso programa, entendeu o nosso funcionamento e a partir disso ela achou interessante, de bom grado, de realizar o gesto altruísta de se doar o seu próprio corpo após a sua morte para a universidade, para os estudos. E para isso a gente necessita contar com um aparato legal que permita a realização dessa doação e ele também dê garantia tanto para o doador quanto para a universidade. Para tal, a gente realiza a assinatura de um termo de doação de órgãos e restos mortais. Com isso, a pessoa esclarece ainda em vida que ela tem interesse em doar o seu corpo para a universidade. Da mesma forma, um formulário de consentimento livre e esclarecido para que as atividades de pesquisa, educação e extensão sejam desenvolvidas é assinado pela pessoa. E também é feita a assinatura de um termo de testemunha, ou seja, um familiar da pessoa assinará um termo dizendo que ela está de acordo com a decisão da pessoa de doar o seu corpo para a ciência. Tanto é que isso é necessário que após o óbito do indivíduo, é o familiar que vai entrar em contato com a universidade para que o corpo seja recolhido e direcionado, então, para as atividades de ensino. Junto com isso, nós também colhemos dados sociodemográficos que nos ajudam a entender a característica da população mais interessada no nosso programa e a gente também consiga traçar melhorias possíveis para ele, para que a gente consiga atingir um público cada vez maior. O último passo no nosso programa é a efetivação da doação. Ou seja, no momento do óbito, os familiares entram em contato com a equipe da universidade
para dizer que seu familiar faleceu, e nesse momento os trâmites legais começam a ser realizados. A universidade vai receber o corpo, depois que todos os documentos relacionados ao óbito sejam preenchidos, e cada corpo vai receber um número único de identificação que é intransferível, sendo como se fosse sua identidade dentro do programa de doação de corpos. E ele vai passar por processo de conservação, como por exemplo a fixação informal e a glicerinação, um processo de preparo que permite que esse corpo seja utilizado nas atividades de ensino. E como uma forma de agradecimento, todos os anos nós realizamos uma cerimônia em homenagem aos doadores de corpos. Nesse momento, a família é convidada a ir até a universidade em um local, um auditório, em que os alunos expressam sua gratitude pelo gesto que foi feito por eles, pelo seu familiar, que doou seu corpo, permitindo o ensino e também a pesquisa em anatomia humana. Desde a sua instauração lá em 2008, o programa já recebeu mais de 1.200 cadastros. E é possível notar que há, ao longo do tempo, uma constante evolução, um constante crescimento no número de doações por ano. A gente tem apenas 2 momentos de regressão. Um nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia de Covid-19, e também nos anos de 2024 e 2025, em que o nosso laboratório de anatomia se encontra fechado para reformas, o que fez com que algumas pessoas preferissem postergar seu cadastro ao programa. Da mesma forma, ao longo desse período, nós já recebemos 132 corpos de pessoas que tiveram interesse em ajudar a ciência mesmo após a sua partida. É importante ressaltar que entre os anos de 2021 e 2022 não houve recebimento de corpos por razões técnico-sanitárias em virtude da pandemia de Covid-19, e também desde 2024 nós não estamos recebendo corpos devido à reforma do laboratório de anatomia da universidade. E algo interessante de notar é que a idade média a se cadastrar dos indivíduos é de 63 anos. E já a idade da efetivação da doação acontece lá pelos seus 66 anos. Analisando-se os dados sociodemográficos obtidos a partir da inscrição no programa, nós percebemos uma relativa homogeneização entre os sexos que existem de cadastrados no nosso PDC. Isso é, pouco menos de 52% são sexo feminino e pouco mais de 48% são sexo masculino. Quando se analisa a religião, se percebe que a grande maioria é de indivíduos que se autodeclaram católicos, com mais de 44% deles, seguido aí por espiritismo e ateísmo. Outras religiões, como o budismo, evangélicos e também agnósticos, existem nos nossos programas, mas em uma menor quantidade. Ao ver tudo que foi conquistado pelo programa de doação de corpos ao longo dos últimos anos, percebe-se que a gente teve sucesso na captação de corpos humanos para uso nas atividades dentro da universidade. E tudo isso de uma forma ética e, o mais importante, em que a gente conseguiu unir a sociedade com a comunidade acadêmica. Se não fosse a sociedade, tudo isso não teria sido possível. E a gente também, ao longo desses anos, conseguiu ajudar a desmistificar um pouco a doação dos corpos para a ciência em uma pequena parcela da população, o que já é um grande avanço, considerando quão grande de um tabu que isso é para a maioria das pessoas. De uma certa forma, o nosso programa ainda se mostra como um elo entre a comunidade acadêmica e a sociedade muito intenso, pois ele não para no momento da doação, ele continua até mesmo com os familiares das pessoas que doaram seus corpos, em momentos como, por exemplo, a cerimônia. E o nosso trabalho não estaria completo sem a gente agradecer aos doadores pelo seu gesto altruísta que permite que a gente desenvolva o nosso programa e com isso a gente consiga desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa dentro da universidade. A eles e aos seus familiares a gente deixa o nosso muito obrigado. Agradecemos também a todos que tiveram atenção conosco durante a apresentação deste vídeo e do nosso programa. Esperamos que ele tenha sido útil e que vocês tenham gostado dele. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo nosso e-mail pdc@ufspa.edu.br. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.